sindicalistas que no final da década de 70 ousaram peitar o regime militar, mesmo sem saber, estavam abrindo caminho para uma mudança no panorama político do país. É que, junto com as mobilizações sindicais, surgiram manifestações em defesa da liberdade democrática e contra a ditadura. Entre elas, a luta pela anistia e pelas diretas já. Porque se não houvesse esse enfrentamento do movimento sindical, nós acho que ainda estava numa época gatinhando. Não tinha essa liberdade, não tinha nada, porque isso não foi dado, foi uma conquista dos trabalhadores com o movimento sindical, com os dirigentes da época. E foi nesta época de maior efervescência do sindicalismo brasileiro, ainda durante a ditadura militar, em 1983, que surge a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Num cenário de profundas transformações políticas, econômicas e sociais, surge o então chamado novo sindicalismo. Ficamos 20 anos com a mordaça e que foi retirada exatamente com a explosão, né, que eu diria, onde surgiu aí a CUT. Então, ao destampar a panela, surge então a central sindical maior que nós temos hoje no Brasil. Que daí começou a juntar metalúrgico, bancários, várias categorias para se pensar numa central que atendesse a classe trabalhadora. A visão de um sindicato classista, que ele tem uma visão não só do umbigo, daquela categoria, mas que veja a classe trabalhadora como um todo e resgata a solidariedade de classe. E a partir dos anos 80, com essa nova estrutura sindical e com o início da abertura política no Brasil, o sindicalismo voltou a criar raízes, florescer. Diversas organizações começaram a surgir e iniciaram a luta diante de um novo cenário nacional. Pelo interior, muitas associações perceberam que era o momento de se desvincular e criar seus próprios sindicatos. Quando você vai negociar com um banqueiro, você negocia nacionalmente, mas e para organizar a categoria? Aí não é nacionalmente. Então a importância e a necessidade, quando se pergunta se é uma necessidade, a necessidade de um sindicato de base é para fazer justamente essa organização no local de trabalho. É você estar lá no dia a dia conversando com o trabalhador, levando as notícias para ele, trazendo ele a participar da vida e do dia a dia do sindicato, das assembleias, para ele tomar as decisões que são importantes. O Sindicato Servidor Público de Jundiaí, ele nasceu de uma necessidade de uma aproximação participativa da categoria junto do Executivo. Em 1988, até a promulgação da Constituição Federal, em outubro, a categoria ela se via totalmente sem representação, uma vez que as associações de servidores públicos, elas tinham uma atuação limitada, muito mais para a área social do que para a área funcional. Nós pertencíamos a uma categoria de professores inorganizados no estado de São Paulo. E esse adjetivo não fica muito bem para professor, que afinal de contas forma e informa. E nós não tínhamos a quem recorrer. Então, conseguimos fazer uma reunião com mais de 200 professores, na qual a gente fez a nossa fundação. Com a redemocratização no país, eleições livres foram realizadas e a luta sindical ganhou novos contornos, principalmente com a fundação em 1991 de mais uma Central Nacional de Trabalhadores, a Força Sindical. Até aquele momento, duas centrais sindicais, nós tínhamos a CUT, que no nosso entendimento praticava um sindicalismo muito radical, e nós tínhamos na época a CGT, que era mais ou menos parada, ou seja, não tinha ação concreta. E aí, grupo de dirigentes sindicais que não estavam filiados a nenhuma central decidiram criar uma terceira via, uma central que fosse pluralista.
Cada vez mais forte, mais livre e mais unido, o sindicalismo brasileiro conquista o respeito do governo e principalmente da classe empregadora. E nesses mais de 100 anos de história de sindicalismo no país, as conquistas trabalhistas não podem ser contadas nos dedos. Se não fosse o sindicalista, a gente estava trabalhando hoje mais de 14 horas. Tá? Se não fosse o sindicato hoje, a gente poderia ir trabalhar e não estar voltando para casa. Tá? No passado, você sabia que se o patrão segurava você lá dentro e que você não desse a produção, a gente sabia como acontecia hoje. Hoje o sindicato é uma ferramenta muito importante para o trabalhador. Embora a gente tenha muito a avançar ainda na questão dos direitos e garantias dos bancários aí, a gente sabe que os bancários têm um dos melhores acordos coletivos em nível nacional. No tempo do Getúlio Vargas, os trabalhadores brasileiros, eles trabalhavam a 48 horas semanais. E depois de 48 horas para 44, fomos nós metalúrgicos que iniciamos em 1985, a redução de jornada gradativa através das negociações da nossa Convenção Coletiva de Trabalho, reduzindo 1 hora por ano, que aí chegamos a 44. Depois que veio a Constituição, de 5 de outubro de 1988, aí estendeu para todos os trabalhadores brasileiros. Nós conquistamos com greve vale-refeição e vale-alimentação, que a gente não tinha. A PLR, que todos os trabalhadores conquistaram com muita luta, a nossa é uma PLR assim, que ela tem uma fórmula muito assim, vantajosa em relação a muitas outras categorias. A jornada de 6 horas do bancário é uma conquista lá atrás, da década de 50. Que é a jornada de 6 horas, quer dizer, mas foi luta sindical, não foi dado de graça. O banqueiro não chegou e falou, eu sou bonzinho, estou ganhando muito dinheiro, vou te dar. Não. Eu não conheço conquistas dadas na história do Brasil, nunca tivemos um ganho para os trabalhadores sem muita luta, sem muito trabalho. E o movimento sindical não para. Hoje, além de avançar em negociações por melhores condições de trabalho, jornada e salários mais justos, os sindicalistas lutam para manter tudo aquilo que já foi conquistado. A gente não luta só para ampliar, a gente luta para manter algumas conquistas que volta e meia eles vêm querendo retirar. O sindicato ele tem que ser forte, porque se não houver os sindicatos fortes, com o tempo os empresários começam a tomar conta. E aí começa a voltar a estaca zero. Nós dependemos sempre da política do governo, da política partidária, da política econômica, porque o que o governo dita como regra é a reação que os trabalhadores e que o sindicato têm. Por isso, além da gente lutar para evoluir, para ter ganhos, nós temos lutado também para fazer com que nós não percamos os direitos fundamentais que foram conquistados ao longo do tempo. E a gente não pode confundir as estações. Não dá para você dizer assim, nós somos todos amigos e de repente a escola manda você embora e daí você verifica que algumas coisas não estão dentro dos parâmetros legais. O sindicato existe exatamente para isso, para defender o menos forte, para defender o mais fraco. A CLT garante o básico, né? Os sindicatos mais organizados, eles se organizam, lutam e mobilizam e avançam. Então nós temos 128 cláusulas, além da legislação, que garante aos metalúrgicos, garante ao trabalhador, algo além de que diz a lei. Mas, segundo os sindicalistas, a luta de hoje é bem diferente daquela travada em anos anteriores. O sindicalismo ele tem mudado, ele já não é igual dos anos 80, onde a greve e manifestações nesse sentido davam conta da situação. Hoje você vê que os sindicatos estão mais acessíveis, estão mais na conversa, mais na negociação e fazendo com que a coisa anda. Você tem que acompanhar a modernidade e você tem que ter dirigentes dispostos a estar estudando, a estar pesquisando, a estar vendo como acontece o movimento. Eu vejo o sindicalismo hoje com muito mais responsabilidade em propor, né, alternativas, seja ele no campo social, seja ele no campo econômico, seja ele no campo político, né? E com um papel, eu diria, importante para melhorar a vida e as condições de vida das pessoas. O sindicalismo ele tem um papel fundamental,
além de lutar por melhores salários, melhores condições, ele tem que lutar por uma sociedade mais digna, mais justa. Nós temos hoje um papel fundamental no desenvolvimento do Brasil, diria assim, dessa forma. Nós nos preocupamos com o trabalhador, não é só na empresa, nós nos preocupamos com a família dele. Tanto que hoje os sindicatos fazem convênio com a universidade para dar desconto para o filho dos trabalhadores. A gente faz não só com a universidade, com escolas técnicas também. Nós queremos que o nosso jovem faça um curso técnico, que ele esteja preparado, porque ele tem que disputar um mercado, mas um salário bom, né? Que ele vá no mercado de trabalho, que ganhe um bom salário, porque a distribuição de renda vai ser muito melhor. Tudo evolui, é isso que eu falo. Então não precisa mais hoje sair na base da paulada e tal. Hoje você se expressa, é por isso que eu falo que o sindicalismo tende realmente a evoluir. Antigamente, você ia para a porta de fábrica, você ia com um discurso diferente, xingava o patrão, entendeu? Já entrava quebrando tudo. Hoje nós sabemos que as leis mudaram. Então a gente tem que ter o diálogo, parar, fazer uma mobilização na porta da empresa, saber conversar com o patrão, porque senão o patrão nem te atende na porta da empresa. E para que esse diálogo continue por muitos e muitos anos, o movimento sindical precisa pensar no futuro, em formar novos dirigentes a partir dos atuais trabalhadores. Não é democrático você observar que uma direção fique por muitos anos sempre as mesmas pessoas. A possibilidade de se cometer erros na permanência das mesmas pessoas sem renovação de ideias. É importante estar preparando os novos sindicalistas que estão entrando em todo o movimento sindical, se preparar, conhecer um pouco da luta do seu sindicato. Não existindo sindicalismo, pessoas que insistam, que deem a cara a tapa para pedir por uma categoria, como todo mundo aceita tudo, patrão faz a parte dele. Ele paga e quer que você responda por isso. E hoje, você só consegue alguma coisa se você tiver o sindicato, senão você vai ganhar salário mínimo a vida toda ali, e olha lá se ganhar. Se com as lutas o trabalhador já vive com uma tamanha dificuldade, se não houvesse as lutas, o que seria? Eu acho que as lutas, elas, queiram ou não queiram, elas são necessárias. Não existe sindicato forte e nem sindicato fraco. O que existe é a organização dos trabalhadores. Se eles estiverem organizados, é evidente que a entidade vai se fortalecer. Então, trabalhadores, marchem e que venham mais 100 anos de sindicalismo no Brasil e em Jundiaí.